ao Baú IPP. A pregação retirada do nosso baú, lá de 2016, é de um culto matutino que o pastor Arival falou sobre quando Deus não faz sentido na nossa vida. E tem como base o livro de Ruth, capítulo 1, versículos de 1 ao 6, que diz o seguinte: Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar a terra de Moabe com a sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrautes de Belém de Judá, vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com as mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto, nesta, ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. O pastor vai delinear a providência de Deus e sua soberania, até mesmo nas piores circunstâncias, nos dando o exemplo da história de Ruth. E para você ir aí direto para essa pregação, responda essa enquete. Você tem a sensação de que Deus não está cuidando de tudo às vezes? Abra sua Bíblia no livro de Ruth. Livro de Ruth. Só há 2 livros na Bíblia que tem o título de mulher. O livro de Ruth e o livro de Esther. E o livro de Ruth é um livro preciosíssimo, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo hoje. No próximo domingo eu estarei fazendo a exposição do livro todo na escola dominical, mas eu quero meditar com você no capítulo 1, quando Deus não faz sentido na nossa vida. É o tema da mensagem de hoje de manhã. Copiou aí? Quando Deus não faz sentido na nossa vida. Eu não sei como é que está a sua vida, mas todas as vezes que as coisas começam a acontecer na sua vida, e você pergunta, onde é que está Deus em tudo isso? Você precisa ler o livro de Ruth. Você precisa estudar o livro de Ruth. John Piper, pregando sobre esse texto, ele diz que o livro de Ruth nos faz pensar, onde está Deus quando não há revelação, não há explicação do que está acontecendo? Vale a pena ser crente em tempos difíceis? Será que Deus está cuidando mesmo da minha vida? Olhando para as circunstâncias, do jeito que a minha vida está, será que tem a mão de Deus em tudo isso que está acontecendo na minha vida? Responda aí. Sim ou não? Com doença, com desemprego, com luta, com dificuldade. Livro de Ruth, vamos lá. Versos de 1 a 6. Depois você deixa o livro aberto para a gente pegar alguns versículos. Eu vou ser o mais pastoral possível agora pela manhã. Vamos lá. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Esse homem se chamava Elimeleque. Elimeleque significa o Senhor reina. O Senhor reina. E sua mulher, Noemi, significa bela, formosa. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Vamos ler juntos versos de 3 a 5. Vamos lá? Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth. E ficaram ali
quase 10 anos, morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Amém? Isso aqui parece o programa do Datena. Mas o sujeito resolve mudar de um lugar para outro e tragédia sobre a família. Isso no espaço de quantos anos? 10 anos. Mas vamos ver o texto. No seu contexto, diz assim: nos dias em que julgavam os juízes. É um período de 350 anos que vai da morte de Josué até a escolha de Saul. É um período terrível, um período difícil da história de Israel. Vira a página aí e veja o último versículo do livro de Juízes. Lê comigo aí, por favor. O que é que diz aí? Juízes 21, 25. O que é que diz? Naqueles dias não havia rei, cada um fazia o que achava mais reto. Esse é o contexto. É nesse contexto que está inserida a história de Ruth. E esse livro começa contando a tragédia dessa família, a família de Elimeleque. Mas veja lá no capítulo 4, versículo 22, como é que encerra o livro de Ruth. O que é que diz lá? Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. E a pergunta que eu faço para você: quem é Obed? Obed é filho de Ruth com Boaz. E esse livro que está aqui, que começa com uma tragédia, tem um propósito. É que Deus está trabalhando na vida do seu povo, na história do seu povo, para dizer que tudo está debaixo do controle dele. Esse livro de Ruth, ele é um dos livros mais importantes do Antigo Testamento, porque faz justamente esse link, essa coesão entre o período dos juízes e a monarquia de Israel. Sem o livro de Ruth, nós não entenderíamos a história da monarquia de Israel. Mas eu queria chamar a sua atenção, porque houve fome na terra, diz aí. Na terra. E você sabe que houve fome na terra por quê? Porque Deus estava o quê? Castigando a população. E eu queria que você abrisse lá em Deuteronômio, capítulo 28. Deuteronômio, capítulo 28. Nas bênçãos e nas maldições. 28, 15. Diz assim, você está com a Bíblia aberta? Lê comigo. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor, teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Versículo 23 e 24, lê comigo. Os teus céus sobre a tua cabeça serão de bronze, e a terra debaixo de ti será por chuva da tua terra, o Senhor te dará pó e cinza. Dos céus descerá sobre ti, até que sejas o quê? Destruído. Belém significa casa do pão. E na casa do pão estava faltando o quê? Pão. Estava faltando pão. Castigo de Deus. Castigo de Deus porque esse povo era um povo o quê? Desobediente. Deus estava disciplinando o seu povo com aquele tempo difícil, com aquele tempo de provação. Agora, veja o que essa família faz. Elimeleque, que significa Deus é o meu rei. Ele não era baiano. Não é meu rei. Mas ele diz assim, ele é o meu rei. Ele resolve, junto com a sua esposa e os seus 2 filhos, se mudarem para a terra de Moabe, 80 quilômetros da cidade de Belém.
Presta atenção, que a gente lê esse texto e não entende que esse homem está em desobediência total e completa de Deus. Moabe, se você observar bem, e eu queria que você olhasse alguns textos, no versículo 15 aí de Moabe, veja aí, de Ruth, 1,15. Disse Noemi, eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Se você for lá para Números capítulo 25, Números 25, presta atenção, você vai encontrar a história de Balaão. E você vai descobrir que foi justamente esse povo, o povo de Moabe, que se originou do incesto de Ló com suas duas filhas, povo inimigo de Israel, povo idólatra. Então, essa família de crente, por causa da seca, por causa da disciplina do Senhor, resolve sair de Belém e ir morar com os idólatras. Os idólatras. Irmãos, o negócio, quando a gente lê assim, a gente fica triste, porque há muita coisa que acontece na minha vida e na sua vida, que a culpa não é de Deus. Porque muitas vezes na crise nós tomamos decisões, nós estamos muito mais pensando naquilo que é material, do que naquilo que é o quê? Espiritual. Você observa que lá no versículo 21 do capítulo 1, veja lá, a Noemi diz assim, ditosa eu parti, ditosa eu parti. Significa que quando Noemi partiu de Belém para Moabe, ela partiu, ela estava abençoada por Deus. O tempo era de seca, o tempo era difícil, mas eles ainda tinham o quê? O suficiente. O suficiente. Mas veja bem, veja o que diz o texto. Partiram com a sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilom. E veja que eles foram, e ali, versículo 4, os quais casaram com mulheres o quê? Moabitas. Presta atenção. A sequência de decisões o quê? Erradas. Casamento misto. Se existia um povo que era proibido casar, era com Moabita. Agora é muito interessante os detalhes, irmãos, porque às vezes, irmãos, os nossos pecados estão nos detalhes. Nos detalhes. O nosso pecado não é clamoroso. O nosso pecado está lá no nosso íntimo, no nosso coração. E é interessante esse texto. Eu queria que você abrisse a Bíblia lá em Deuteronômio, capítulo 7. Deuteronômio, capítulo 7, versos 3 e 4. Leia comigo, por favor, esse trecho da palavra de Deus. Deuteronômio 7, 3 e 4. Vamos lá, juntos? Nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações. Não darás tuas filhas e seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses. E a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa vos destruiria. Então presta atenção. É a tragédia anunciada. Aqui eu queria chamar a sua atenção para algumas lições práticas. Algumas lições práticas. Porque às vezes Deus não está fazendo sentido na minha vida, na minha tragédia, no meu problema, na minha situação, porque há coisas da minha vida que estão fora de sintonia com a vontade de Deus. E o problema não é Deus, o problema não é a providência de Deus, o problema está no meu coração.
Então preste atenção. Quando os problemas surgem em nossas vidas, nós podemos fazer 3 coisas. Principalmente as provações. A primeira delas, a gente suportar. Suportar. E geralmente quem suporta os problemas, geralmente começa a se tornar uma pessoa dura, uma pessoa ríspida, uma pessoa até amargurada. Segunda coisa, você pode fazer como Davi, fugir dos problemas. Veja lá no Salmo 55, versículo 6. Salmo 55, versículo 6. Davi diz assim: se eu pudesse ser como uma pomba, eu voaria e me refugiaria longe até que o problema o quê? Passasse. Veja lá. Lê para mim aí o Salmo 55, verso 6. O que diz aí? Lê junto, por favor. Vamos lá, gente. Participa aí. É sermão interativo. Vamos lá. O que diz aí? Já pensou nisso? Você tem um chefe que é uma desgraça. Você diz: eu não volto mais aqui. Você tem um problema dentro de casa, você diz: eu vou embora, vou viajar, não volto mais. Não resolve o problema, resolve? Não resolve. E tem muita gente assim fugindo. Fugir não resolve. E aí vem o terceiro aspecto prático, que é usar esse problema e usar essa aprovação em nosso próprio benefício. Está lá em Romanos capítulo 8, versículo o quê? 28. Se você ler lá, você vai descobrir que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você pegar essa história e colocar como personagem José, você vai descobrir que José passou por situação muito pior do que essa, mas José entendeu que Deus estava por trás de tudo. E José chega a dizer: o mal que intentaste contra mim, Deus transformou em bem. Em bem. E meus amados irmãos, até mesmo quando nós estamos sofrendo por causa da disciplina do Senhor, por causa de decisões erradas que nós tomamos na crise, nós temos que ter consciência que Deus está no controle. Não adianta você chegar e dizer: mas se Deus é soberano, por que Ele deixou eu fazer isso? Deus tem um propósito. Deus permitiu e permite que eu e você, nós passemos por situações difíceis, porque Ele está trabalhando em mim e em você, formando o caráter de Cristo em mim e em você. E Deus está no controle. Deus está no controle. Mas veja que a partir do versículo 6, porque a tragédia está aí. Uma viúva com 2 noras, Noemi. 10 anos se passaram. Veja no versículo 6, que coisa linda, diz assim, lê comigo o versículo 6. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Presta atenção. Lembrou-se o Senhor do seu povo. Meu irmão, qual é o lugar da bênção? O lugar da bênção é o lugar onde Deus quer que eu e você, nós estejamos. Não adianta você fugir para o Canadá e para os Estados Unidos. Ir para Miami. Vou vender tudo, vou para Miami. Vá, desgraçado. Você sabe se isso é a vontade de Deus para a sua vida? E se os políticos forem exilados tudo para Miami, para lá tudo, você não está perdido? E os políticos de lá? Porque às vezes a gente pensa assim. Não resolve, irmãos. Não resolve. Esse texto é maravilhoso, porque esse texto vai mostrando. É o meu retrato, é a minha fotografia, é a minha história, é a sua história. Está aqui em Ruth. Por isso que Ruth é o livro do nosso tempo. Ela se dispôs, porque ela ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe o quê? Pão, dando-lhe pão.
Então aqueles que ficaram lá, aqueles que ficaram em Belém, na casa do pão, aqueles que perseveraram lá em obedecer a Deus, aqueles que não casaram seus filhos, aqueles que não se prostituíram cultualmente, aqueles que não colocaram coisas materiais em primeiro lugar e ficaram lá em Belém, por causa deles, lembrou-se o Senhor daquela terra e mandou o quê? O pão de novo. Porque nem só de pão viverá o homem. Nem só de pão. Mas Noemi agora, ela vai no caminho, as 3 mulheres viajando para Belém, 80 quilômetros de percurso, a pé. Ela tenta então dissuadir as suas noras a não irem com ela. A primeira delas foi fácil, a órfã disse, eu não vou mesmo. Pronto, decidiu. Mas tinha uma moça lá chamada Ruth. E essa Ruth então diz, não, eu vou voltar. Lê comigo lá, versículos 16 e 17. Vamos ler juntos? Vamos lá? Disse, porém, Ruth, não me enches para que te deixe e me obrigue a não seguir-te. Porque onde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver. Se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. E esses 2 versículos são usados muito para casamento, mas aqui não tem nada a ver com casamento. Tá certo? Aqui não tem nada a ver com casamento. Isso aqui é uma declaração de fidelidade dessa nora para com essa sogra. E eu fico pensando aqui que Noemi usou 3 argumentos para essas 2 noras não irem. A primeira é que ela era pobre, não tinha futuro com ela. Viúva, sem filhos, sem marido. Era a pior perspectiva de futuro de vida, era voltar com ela para Belém. Segundo, ela não tinha mais condições, do ponto de vista da sua idade, de terem filhos, para que esses filhos nascessem e fossem os continuadores de uma lei que existia em Israel, a lei de Levirato, que pudesse então ter filhos com Ruth ou com Orfa, ou seja, perpetuar a geração dos seus irmãos mortos, dos seus filhos mortos. Mas aqui, meus amados irmãos, eu quero tirar algumas lições importantes para a nossa vida, bem práticas. Quando Ruth diz assim, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Essa menina de onde ela era? Qual é a sua nacionalidade? Moabita. Moabita. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia para a gente ler o que a Bíblia fala sobre esse negócio. Porque se existe um povo que era odiado, eram os moabitas. Leia lá Deuteronômio, capítulo 23, versículo 3. Vamos lá. 23, 3. Grife isso aí para você não esquecer mais nunca. Todas as vezes que você lembrar de Ruth, a moabita, porque ela só vai aparecer uma vez no Novo Testamento, na genealogia de Jesus. Ela é a mãe de Obedes. Vamos ler juntos aí? O que diz aí? Nem ainda a sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor eternamente. Preste atenção. Havia uma lei de Deus dizendo que Moabita não podia entrar na Assembleia e que eternamente jamais poderia ser o quê? Aceitos o quê? Por Deus. Então, pela lei, Ruth não poderia dizer o quê? O teu Deus é o meu? Ela foi então pela graça. Não é pela lei. É pela graça.
E aí você entende por que ela entra na genealogia de Jesus. Por que Raabe entra na genealogia de Jesus. Por que esse livro é tão importante para nós. Porque Ruth, ela é uma expressão da nossa identidade. E ela vai dizer aqui, o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Ela tem uma profissão de fé, ela tem uma confissão de fé. Apesar de tudo aquilo que estava acontecendo na sua vida, apesar de ter perdido o seu esposo, apesar de ter perdido o seu cunhado, o seu sogro, essa mulher que não havia sido educada na lei de Moisés, essa mulher se volta para Deus e diz, o teu Deus é o meu Deus. É o meu Deus. Irmãos, 4 lições para você anotar na sua caderneta aí. 4 liçõezinhas, para mim e para você. A primeira lição, na crise, não tome decisões sem consultar a Deus. Não tome decisões sem consultar a Deus. Preste atenção. Se na época dos juízes não havia rei e cada um fazia o que queria, hoje não é assim. Hoje nós temos o quê? Um rei, que é Jesus Cristo. Ele é o nosso Senhor. Não precisa eu e você, nós nos chamarmos Elimeleque, porque nós cantamos aqui sobre o meu pensar, sobre o meu falar. Né? Não foi isso que nós cantamos aqui? Tu és o quê? O Senhor. Que devo fazer para ser salvo? Crer no Senhor Jesus, não é no Salvador Jesus. Crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Você crê no Senhor Jesus? Você crê no Senhor soberano? Então preste atenção, antes de tomar qualquer decisão, principalmente nesse tempo de crise, de escassez, nesse tempo que você está sofrendo, nesse tempo que você está passando aí no rolo compressor divino, nesse tempo que você está passando. Então, coloca a tua boca no pó, fica calado, não tome decisões sem consciência de que você está fazendo ou não a vontade de Deus. Segunda coisa, na crise, examine o seu coração e reconheça os seus pecados. Uma coisa que me chama a atenção nessa Noemi é que em nenhum momento ela chega para Deus e diz assim, Deus, nós pecamos contra o Senhor. Veja que ela tinha uma boa teologia. Veja no versículo 20, que diz assim, porém ela dizia, não me chamarei Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o quê? O todo o quê? Poderoso. Ela tinha uma teologia correta. Ela chama Deus de Deus todo-poderoso, onipotente, e tudo que estava acontecendo aí, ela sabia que vinha o quê? De Deus. Ela só não reconhece o quê? O seu pecado. Em nenhum momento ela disse, rapaz, fizemos besteira. Eu acho porque ela infernizou a cabeça de Elimeleque. Deve ter sido. Ó, o shopping vai fechar. Mano, a coisa está séria aqui. Nós precisamos ir para os States, morar lá em Miami. Que futuro tem o Brasil? E vamos. Mas essa mulher não se quebranta. Veja o que ela vai dizer aqui também. Ela diz, de Tós eu parti, porém o Senhor me fez voltar. Ela está mostrando que Deus é soberano, que Deus é que leva, que Deus é que traz. Ela reconhece que Deus é que tem afligido a ela e a sua casa. Mas ela em nenhum momento diz o quê? Senhor, perdoa os meus pecados. Presta atenção. Abra a sua Bíblia lá. Provérbios 28, 13. Provérbios 28, 13. Na crise, examine a sua vida para você observar se você não está colhendo os frutos da sua desobediência. Bota a tua boca no pó, meu irmão. 28, 13.
28, 13. O que diz aí? O que encobre as suas transgressões jamais, mas o que as confessa e deixa alcançará. O que encobre as suas transgressões jamais o quê? Prosperará. Essa mulher ficou o tempo todo, debaixo de uma teologia onde Deus era culpado por tudo aquilo que estava acontecendo com ela. E tem gente que diz que Deus é culpado, tem gente que diz que o governo é culpado, tem gente que diz que todo mundo é culpado, tem gente que diz que a igreja é culpada, tem gente que diz que o Espírito Santo é culpado. Só não diz assim, eu sou o quê? O culpado. Fui eu que tomei uma decisão errada. Fui eu que resolvi partir para um lugar onde Deus não queria que eu estivesse. Fui eu que tomei essa decisão de fazer essa coisa errada. Reconheça, quebrante-se, coloque a sua boca no pó, humilhe-se. Terceira lição importante. Na crise, cuidado com a amargura. A esperança que se adia faz adoecer o coração. Essa mulher, ela desenvolve, por causa dessa tragédia, de tudo que estava acontecendo, um coração o quê? Amargurado. Ela diz, não me chame mais, versículo 20. Não me chameis mais Noemi. Chamai-me o quê? Mara. Mara. Ela queria mudar de nome. Meu nome agora é Maria das Dores. Né? Ou Maria Perpétua do Socorro. Meu negócio é ter socorro perpétuo. Eu preciso de socorro perpétuo. Sofrimento. E é interessante, irmãos, como esse texto é uma fotografia minha e sua, quando nós passamos muitas vezes por provações. A crise, ao invés de nos quebrantar, nos endurece. A crise, ao invés de nos tornar humildes, muitas vezes, nos torna soberbos, arrogantes. Tem uns crentes assim, meio abobalhados, que dizem assim, quando eu chegar lá no céu, eu tenho muitas perguntas para fazer para Deus. E Deus está esperando lá, só para responder com as perguntas. Assim? Não tem uns que são assim? Tem umas perguntas. Você tem que fazer como Jó, porque Deus questionou a Jó, Jó questionou a Deus, mas Jó termina dizendo, eu me abomino e me arrependo no pó. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quarto lugar, irmãos, quarta lição prática. Na crise, veja a poderosa mão de Deus. A mão de Deus, ela é invisível, mas não inexistente. Ela está agindo, ela está trabalhando. E se você observar bem nesse texto, você descobre que no versículo 22, assim voltou Noemi da terra de Moabe, com Ruth sua nora, a moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Preste atenção que esse texto, eu gostei do comentário de John Piper, eu não sou poeta, mas ele diz que é no crepúsculo da crise que acontece o amanhecer da bênção. Amém? Ela está voltando de uma situação difícil. E Deus está começando o quê? Uma situação nova. Ela volta no princípio o quê? Da cega da cevada. E Deus agora vai mostrar que tudo que estava acontecendo estava debaixo da poderosa mão de Deus, da providência de Deus.
Na próxima semana, nós iremos para os próximos capítulos aqui da classe de escola dominical, tá certo? Porque no capítulo 2, 3 e 4, Deus vai continuar a história dessa menina chamada Ruth. E vai mostrar que nós precisamos, na crise, crer, depender e nos entregarmos totalmente na dependência de Deus. Isaías, capítulo 40. Eu quero encerrar, vamos ficar de pé. Isaías, capítulo 40. Eu queria que você lesse comigo, versículo 29 até 31. Vamos ler juntos? Isaías 40, 29 a 31. O que diz aí? Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Amém. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Os que esperam no Senhor, na providência do Senhor. Os que creem, a Bíblia diz, o justo viverá pela fé. Vamos falar com Deus agora? Vamos colocar a nossa vida diante dele. Eu não sei a luta que você tem passado, os problemas que você tem vivido. Alguns aqui da igreja eu sei um pouco, mas tem muita gente também que vive e não quer abrir-se também, e não é para abrir-se mesmo, cada um tem a sua luta pessoal. Se você nessa manhã quer colocar isso diante de Deus, eu queria convidar você para vir aqui à frente, para a gente orar juntos aqui. Você quer colocar a sua vida diante do Senhor e não permitir que a amargura da crise, da dificuldade, venha tomar conta do seu coração. Pelo contrário, você vai renovar as suas forças. Deus vai renovar as suas forças nessa manhã. Você não vai fugir da situação, você não vai racionalizar, você não vai justificar, você vai enfrentar. Convidar o presbítero Milton para vir aqui. Milton, vem aqui, Milton. Milton é um companheirão nosso, presbítero. Tem passado por lutas e provações, mas está firme aqui. Nem emagrecer, ele emagreceu. É uma benção. Ora por nós, Milton. Pai querido, te louvamos, Senhor. Te agradecemos, Pai, por podermos chamá-lo de Pai. Muito obrigado pelo teu Filho Jesus, pelo teu Espírito Santo que habita no coração daquele que crê, daquele que tem Jesus como Senhor da tua vida. Muito obrigado, Pai, por podermos reconhecer isso e saber que o Senhor está no controle. O Senhor conduz as nossas vidas. Obrigado, Pai, pela fé que o Senhor incutiu em cada um de nós. Obrigado, Pai, porque muitas vezes não entendemos, mas cremos que apesar de circunstâncias adversas, aos nossos olhos, o Senhor está no controle. O Senhor conduz. O Senhor é o Deus soberano, todo-poderoso. Muito obrigado, meu Deus,
porque podemos aprender com essa tua filha Ruth. Obrigado pelos ensinamentos que o Senhor fez registrar na tua palavra, para que pudéssemos, Pai, descansar no Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Ajude a cada um de nós, Pai, a podermos viver segundo o teu querer, segundo a tua vontade. Ajuda-nos, Senhor. Santifica-nos, ó Pai. Renova, Senhor, as nossas forças. Muito obrigado, pois é no nome santo do teu Filho Jesus que oramos agradecidos. Amém. E aí, gostou da pregação? Conseguiu enxergar quanto de tudo que vivemos deriva dos nossos pecados e desobediência? Conseguiu relacionar o que essa história tem a ver com a sua? E diante de tantas passagens citadas, fica difícil não termos uma luz para essa questão, não é mesmo? Amanhã nós voltamos com mais Baú IPP. Tchau!